sejam todos muito bem-vindos ao segundo programa da Estação do Choro com o projeto Mão na Roda, Roda de Choro Didática. Eu sou Caetano Brasil, clarinetista, saxofonista e compositor, e hoje a gente vai conhecer um pouquinho da vida e da obra do Pixinguinha. Por que falar do Pixinguinha, né? O Pixinguinha que é uma figura tão icônica na música universal, né? Não só para o Brasil, mas para o mundo inteiro. Uma vez o Ari Vasconcelos, que é um pesquisador, disse o seguinte: se a gente tem 16 volumes para falar da música popular brasileira, é muito pouco. Mas se a gente tem espaço para apenas uma palavra, a gente não deve hesitar e correr para dizer Pixinguinha. Esse cara, ele dividiu, é um divisor de águas no que se entende como música popular brasileira, e ele tá lá na transição do século XIX para o século XX. Ele nasceu no dia 23 de abril de 1897. E tamanha a importância dele que no dia 23 de abril ficou fixado o Dia Nacional do Choro. O Pixinguinha é um músico que desde criança acompanhou as reuniões de chorões, porque o pai dele também tocava. E logo cedo ele despertou para fazer música, começando com o cavaquinho, depois passando para flauta. E quando ele chega na adolescência, ele já é um músico assim super reconhecido, um prodígio, um super improvisador, já começa a fazer suas primeiras composições e gravações. Logo ele começa a fazer parte de um grupo muito importante, que foram os 8 Batutas, que viajou e levou a música brasileira no início do século XX para a Europa, para países da América Latina. E quando ele volta, ele entra numa fase de tocar com o Benedito Lacerda. Benedito Lacerda foi o maior parceiro de composição do Pixinguinha. Tem até uma história que se conta que o encontro dele se deu no momento que o Pixinguinha estava meio mal de saúde, que ele precisou se afastar da flauta, e aí ele começa a tocar saxofone. E para dar essa reerguida na carreira dele, o Benedito Lacerda forma com ele uma dupla em que o Pixinguinha toca saxofone tenor e o Benedito Lacerda começa a tocar flauta junto com ele, e eles fazem uma série de gravações antológicas em que eles gravaram os maiores clássicos aí do Pixinguinha. Pixinguinha, que para quem não sabe é autor de Rosa, né, da Valsa Rosa, do Choro Carinhoso. Mais tarde o Pixinguinha começa a trabalhar nas rádios, né? Ele, ao lado, por exemplo, do Radamés Inhatri, que foi outro importante maestro e arranjador, começa a escrever arranjos para orquestra, né, e receber instrumentistas e cantores nos programas de rádio. Ele teve um programa, inclusive, né, ficou à frente desse programa, que foi muito famoso, que é o Pessoal da Velha Guarda, e que recentemente fez um resgate desses arranjos que o Pixinguinha escreveu. Enfim, o Pixinguinha deixou um legado maravilhoso pra gente, e a gente vai trazer um pouquinho disso para vocês.